Fala, gente, paz e bem. Vamos para a nossa terceira mensagem da série Deserto. E esse tema é um tema talvez um pouco complexo de você entender, porque você vai falar: por que Jesus? O tema dessa mensagem é deserto, um lugar de aprendizagem. Marcos capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Isso são para nós palavras da nossa salvação. Diga glória a vós, Senhor. Essa mensagem ela tem como intenção levar você a meditar e a refletir aquilo que eu já venho falado na primeira mensagem, na segunda, e que vai continuar nessa. Que o deserto ele não é aquele bicho de 7 cabeças que nós imaginamos. Eu quero que você entenda que o deserto é o seu sofrimento, mas o sofrimento que produz paciência, o sofrimento que gera a paciência. E uma pergunta que faz a gente refletir: como é que está a sua fé? Tem gente que diz: minha fé está boa. Tem gente que diz: está excelente. Às vezes até pela emoção: como é que está a sua fé? Está ótima, está maravilhosa. Mas tem aquele tipo de pessoas que: como é que está a sua fé? Aí, está mais ou menos. Como é que está a sua fé? Está indo. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua intimidade com Deus? Consequentemente, Deus fica na vida dessa pessoa mais ou menos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Eu dizia para uma mãe esses dias, ela amaldiçoava muito o filho. Tudo que ela falava era palavra de maldição sobre o seu filho. Mães, pais que aqui se encontram, que estão me ouvindo, aquilo que você fala com o seu filho tem poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Eu tenho um filhinho de 2 anos e 7 meses, o Davi Miguel. Ih, rapaz, Davi é elétrico, virado no 220 volts. Só para quando eu digo: ei, carro, ele já vem chorando. Já sabe que eu vou dar a chupeta e ele vai para a cama. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós somos crianças ingratas, talvez como Davi, elétricos, e esquecemos de ouvir a voz de Deus. Esquecemos de dar ouvido à voz do Pai. Mas a criança que escuta, a criança que dá ouvidos ao Pai, o filho que dá ouvidos ao que o Pai fala, ele prospera, ele progride espiritualmente. Eu não quero que meu filho seja melhor que ninguém, longe disso. Mas desde agora eu já começo a educar o meu filho na fé. Todo domingo ele vai à Santa Missa comigo. Já ensinei que a missa é a casa de Papai do Céu, que a imagem que ele vê de Nossa Senhora é a Mamãe do Céu, que a imagem que ele vê de Jesus é Papai do Céu. Então em todo lugar que ele vê, ele já vai e fala: Mamãe do Céu, Papai do Céu. E quando a gente está chegando para onde a gente está indo, ele fala: a casa de Papai do Céu. Eu digo: cadê a casa de Papai do Céu? E ele aponta para a igreja. Igreja, lugar de oração. E eu queria abrir um parênteses nisso aqui. Eu já escutei, e acredito que vocês também já tenham escutado, alguém falar assim: para que eu ir para a igreja se eu tenho Deus no meu coração? Já ouviram isso? Para que eu ir para a igreja se a igreja é o meu coração, Deus é meu coração? Então, para que a gente ir para a escola se pode estudar pela internet? Né? Você tem que ir para a escola, para um professor te instruir. Por mais que tenha na internet, não vai ser igual um professor explicando, vai? Então a igreja vai ter um padre, vai ter um pastor, um ministro, seja lá o que for, para te orientar, sim ou não? Então a igreja é um lugar de oração. Marcos vem narrar a oração de Jesus. Ei, Jesus tinha um lugar para ir. Quem é você para dizer que não vai para a igreja porque você tem Deus no seu coração? Se até o próprio Jesus se retirava para se colocar em oração, quem somos nós também para não ter um lugar para ir?
Ei, anteriormente a palavra vem dizer: assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. No versículo 31 diz: aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou imediatamente. Jesus fez isso com a sogra de Pedro. Esse evangelho vem falar de curas e de oração. Quando Marcos narra, alguma tradução que você estiver vendo na sua casa, pode estar diferente. Na minha está curas e oração de Jesus. Às vezes a gente pode se perguntar: oxe, e Jesus orava? Ele sendo Deus, e Jesus orava? Olha que pergunta. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão e levantou imediatamente, e a febre a deixou. E ela pôs a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram para Jesus todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele, Jesus, curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não lhes permitia falar, porque o conheciam. Ei, isso é o trecho que antecede o versículo que eu narrei para vocês no início da mensagem. Jesus, antes de se colocar em oração, ele foi cura. Ele foi ministro de libertação na vida daquelas pessoas que estavam possessas. Se até Jesus precisou se retirar para orar, quem somos nós para não tirar um tempo também para orar? Em seguida diz: Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontrando-no, disseram-lhe: todos te procuravam. E ele simplesmente respondeu: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ei, o Evangelho nos ensina que antes da gente ir, antes do id, temos que preparar o nosso coração. Eu aprendi no início da caminhada, até nos grupos de orações jovens do EJC, a gente vê muito isso. Primeiro você tem que ser curado, para depois levar cura. Concordam? Sim ou não? Primeiro você tem que ser amado, para depois levar amor. Primeiro você tem que ser perdoado, para depois levar perdão. Concordam? Sim ou não? Jesus, humildemente, que sempre foi, disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue lá também, pois foi para isso que eu vim. Não é simplesmente pegar um evangelho, pegar um microfone, pegar um som, um violão, um teclado e fazer um momento desse. Não! Há um preço. Todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou lá no meu Instagram, no programa Café com Fé. E eu confesso para vocês que no início eu não entendi o porquê Deus ele pedia isso. Pô, eu trabalho o dia inteiro. Às vezes eu já durmo tarde, né? E às vezes eu extravaso mesmo. E tem que acordar às 6h30 para me organizar e entrar no programa. Ih, rapaz, mas é o preço que eu tenho que pagar. A minha missão é fazer com que você medite o quanto Deus é bom, o quanto vale a pena ser de Deus. Eu quero que você medite e pense comigo que se até Jesus foi orar, você também precisa. Se até Jesus se pôs em oração, você também precisa se colocar em oração para que as coisas comecem a melhorar na sua vida. Se até Jesus, que é Deus, se retirou para o deserto para orar, você também precisa se retirar. Se retire desse barulho do mundo. Ei! Quando você se retirar do mundo, o que você está ouvindo, talvez você não consiga mais ouvir com a intensidade. Ou você consiga ouvir sim com intensidade, mas talvez não. É aquela voz do mundo
fique bem baixinho no seu ouvido. Silencie, baixa o volume do mundo. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai. Silencia para ouvir a voz de Deus. E seja humilde para reconhecer que você precisa sim de oração, que você precisa sim se humilhar na presença do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 10 vem dizer: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tem que acordar cedo no domingo para ir para a missa? Sim. Eu só tenho domingo para dormir até tarde. Não tem problema não. Vai à missa, quando voltar, dorme. Eu escutei alguém dizer esses dias: o programa é muito cedo. Aí eu falei: pode ser cedo para você, mas pode ser tarde para alguém que acorda às 4 da manhã para ir trabalhar. Confesso que eu não queria. No início eu não entendia, porque eu tinha que acordar às 6:30 da manhã todos os dias com aquele compromisso de fazer o café com fé, rezar o texto todos os dias, ler o evangelho diário, fazer oração com o povo do Brasil inteiro. Portugal, Espanha sempre está comigo. Ontem nós estávamos rezando com um cara lá de Portugal, e no final ele cantando em latim, a Salve Rainha, coisa mais linda. Na hora que chegou no trabalho, amigo meu me abordou e disse: que emocionante foi hoje. O cara estava lá em Fátima, em Portugal, cantando em latim para todos que estavam no programa junto comigo. E eu falei: Jesus, se o motivo das vezes eu acordar com dor de cabeça, com muito sono, chato para fazer o programa, se o motivo for eu encontrar alguém todos os dias como esse irmão aqui, for alguém que chegue lá e testemunhe no meu Instagram ou no WhatsApp, seja lá onde for, coloca obrigado. Como quinta-feira nós estávamos numa live, gente, estava uma vibe tão massa. Estava uma vibe, quem estava na live viu. Deus estava falando, do nada o Instagram derrubou. E quando eu olhei a live, tinha atingido 600 pessoas em 10 minutos. Vários comentários, simplesmente derrubou. Aí eu falei: não. Entrei novamente. E uma menina entrou pela primeira vez na live. Quando eu acabei a live, tinha profetizado sobre a vida dela, e nem lembrava do que eu tinha falado, porque Deus, quando fala, a gente nem lembra. E ela falou lá no Instagram e disse: você poderia me passar seu WhatsApp? Eu quero participar do grupo que você falou. Nós temos um grupo de evangelização. E eu coloquei ela, e aí ela foi lá. Quando ela chegou lá, ela disse assim: fazia tempo que eu tinha parado para ouvir a palavra de Deus. Do nada, minha amiga me mandou. E ela disse: eu fechei o meu quarto, fechei a minha porta e escutei a live. Márcio, tudo que você falou foi para mim. Eu respirei fundo e disse: ai, Jesus, obrigado. A live de hoje já valeu a pena. Nós pagamos um preço por isso. O próprio Jesus disse: vem, vamos. Eu preciso ir pregar nas aldeias. Ei, estou convidando vocês também. Vamos, Altinho precisa de você. O mundo lá fora está cheio de pessoas carentes de Deus. Altinho precisa de você. Faça a diferença na sua comunidade, na sua casa, no seu grupo de oração, no seu ciclo de amigos. Seja luz. Na sua escola, tem professores aqui, professores. Na sua faculdade, na sua universidade, na sua rede social, que milhares de pessoas veem. Mas não esqueça, a oração vem primeiro, de manhã, cedo, antes do amanhecer. Abre os olhos. Obrigado pelo amanhecer. Obrigado pelo meu caminhar. Obrigado pelo meu ouvir, pelo meu falar, pelo meu sentir. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu pai. Obrigado pela minha mãe. Ou simplesmente obrigado por tudo, Deus. Seja grato. Se coloque em oração, porque tanto eu quanto você, assim como Jesus, precisamos ir para o nosso lugar deserto e secreto, que só você e Deus sabe, para que a conexão entre você e o céu, você e a eternidade, se firme. E você sabe o lugar secreto que você tem que levar Jesus. Você me leva ao deserto para falar de amor.
Deserto, lugar de aprendizagem. Vamos aprender com os desertos da nossa vida. Aguardo você na próxima mensagem, na semana que vem. Eu tenho certeza que assim como essa blusa minha florida, cheia de folhas, você também vai florescer no deserto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.